Evangelho de Marcos, capítulo 4. Essa passagem também está lá nos Evangelhos sinóticos, no livro de Lucas e também no livro de Mateus, mas nós vamos trabalhar aqui no livro de Marcos nesta noite. E aí o nosso tema está ali em cima, é milagres de Jesus. E aí, aprendendo com as tempestades da vida. Você tem passado por alguma tempestade, gente? Você tem passado por algum tempo mau, tempo difícil? Então, nesta noite, nós vamos aprender algumas coisas com essa passagem. E aí, como eu gosto de dizer sempre, nós vamos extrair alguns aprendizados dentro desta palavra, para nós estarmos aprendendo como nos comportar e ver algumas coisas que às vezes ficam ocultas dentro do texto, que a gente não presta atenção. E aí, às vezes, a gente precisa prestar atenção também, trazendo isso para a vida prática, para a nossa vida no dia a dia. Então, eu queria que você prestasse atenção a alguns detalhes que eu vou citar aqui, para que nós possamos estar também observando isso no dia a dia nas nossas vidas. Quando as tempestades da vida vierem, você possa saber também identificar e como reagir corretamente, assim como o Senhor nos ensina, assim como o João Marcos relatou aqui, através dessa escrita que chegou até nós através da palavra do Senhor. Ok? Então estamos aí, eu vou ler na versão NAA, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35 até o 41 diz assim: Naquele dia, já sendo tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. Eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e os outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? Então aqui nós estamos vendo aqui um evento narrado, que Jesus dá uma ordem aos discípulos: vamos passar para outra margem. Então nós precisamos entender que o Senhor sempre vai nos dar comando, sempre vai nos dar ordens, Ele sempre vai dizer algo para nós fazermos, e isso é a vida toda, é o tempo todo. Todo dia o Senhor nos dá a instrução de como procedermos e de como agirmos, e aí muitas das vezes nós esquecemos. Então nós estamos aqui para estarmos extraindo aí, e aí eu coloquei aqui lições práticas desta passagem bíblica. Tudo que vamos falar aqui, narrado aqui, baseado aqui nesse texto, são lições práticas que nós precisamos aprender dentro do texto, e nós vamos compartilhar aqui nesta noite, para que nós possamos usar isso no dia a dia da nossa vida. Então temos aí algumas lições práticas aqui. Eu tirei aqui 8 lições, que são lições práticas para nós. Então vamos nós aqui, a primeira lição prática nossa. Jesus sempre vai nos dar direção, Ele sempre vai apontar algo para nós fazermos, sempre há uma instrução do Senhor para nós. E aí muitas das vezes, o tempo vai passando, e nós pensamos que o Senhor mudou. Ele não muda, o que o Senhor falou continua valendo. Enquanto o Senhor não nos dá uma resposta sobre aquilo que Ele já nos apresentou, nós precisamos continuar crendo na palavra que foi liberada para nós. O tempo, na verdade, ele vai determinar sobre muitas coisas na nossa vida, e ele também testa a nossa fé, se nós vamos continuar crendo na palavra que ele ministrou aos nossos corações, ou se nós vamos desistir no meio do caminho. Então nós temos vários eventos bíblicos, vários personagens bíblicos que receberam uma palavra, e com o passar do tempo eles não esmoreceram no seu coração. O caso mais longo que nós temos na Bíblia é o caso de Caleb. Caleb tinha 40 anos quando ele foi espia lá na terra de Canaã.
E aí, por causa dos 10 companheiros dele de missão, ele fica 40 anos vagando no deserto, dando volta no deserto, e depois de 5 anos que estão na terra prometida, aí vai começar a distribuição da terra da tribo de Judá, da qual ele faz parte. Ele ainda leva 5 anos para ter direito à posse da terra que o Senhor tinha prometido 45 anos antes. E aí ele fala com Josué: Josué, agora dá-me a terra que é minha por direito, porque o Senhor prometeu, segundo a palavra de Moisés, servo do Senhor. 45 anos. E aí Caleb traz uma palavra poderosa. Do mesmo jeito que eu acreditava 45 anos atrás, eu continuo crendo hoje. 45 anos não mudou a minha percepção da palavra que o Senhor liberou para mim. Nada mudou. O Senhor me deu uma palavra, o Senhor me deu uma direção. 45 anos depois, eu continuo crendo da mesma forma. Não mudei minha perspectiva. Os anos passaram, a idade chegou, mas eu não mudei a minha percepção da realidade que o Senhor falou. O Senhor liberou uma cidade para mim, e eu continuo crendo. E aí, geograficamente falando, a terra que Caleb recebeu por herança, é justamente uma das terras que é rica em água. Você tem uma terra desértica, se você tem uma região rica em água, você tem ouro. E aí, Caleb, instrui ali os descendentes a tomarem posse da cidade de Hebrom. Então nós vemos que o tempo não determinou sobre a fé de Caleb, e não pode determinar sobre a nossa fé. Pastor, já estou orando há 10 anos, continua crendo. Estou orando há 5, continua crendo. Estou orando há 20, continua crendo. Cada passagem é um exemplo para nós. Então Jesus nos dá sempre uma direção. E aqui ele fala com os discípulos: vamos passar para outra margem. Ele já deu uma posição. E aí quando a Bíblia fala de várias promessas, mas pastor, é tão difícil. Quando a palavra do Senhor nos diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo quem? Quem? Está fraco. Crê no Senhor Jesus e será salvo quem? Mas pastor, eu acho que não é bem assim não. Você está deixando que o tempo, ou que as conversas seculares determinem sobre a sua fé diante do texto da palavra liberada pelo apóstolo Paulo? Não é porque tem uma conjectura teológica, você está deixando que a conjectura teológica determine sobre a sua fé no texto liberado? É por isso que muita gente naufraga na fé, porque fica pegando conceitos humanos, querendo colocar na palavra de Deus. O apóstolo Paulo falou para o carcereiro creu, e o texto diz que toda a casa dele foi batizada naquela mesma noite. Não duvidou. Não, porque ele não duvidou. O problema é que a gente fica conjecturando, porque o teólogo fulano de tal, porque o pastor não sei do que, porque o cara que tem 1 milhão de seguidores falou não sei o que. Problema deles. Eu não tenho nada a ver com eles, eu tenho a ver com a palavra. Se a palavra diz: se eu creio, a minha família será salva, eu creio que a minha família será salva, e acabou, gente. Então nós precisamos crer na palavra, porque o Senhor não tem compromisso com a palavra do teólogo, Ele não tem compromisso com a palavra do apóstolo, do bispo, do semideus, seja lá quem for. Ele não tem compromisso com a palavra de ninguém, Ele tem compromisso com a palavra dEle. O Senhor vela em cumprir a sua palavra. Ele não vela em cumprir a palavra minha, nem dos outros pastores dessa igreja, nem dos bispos da nossa igreja. Ele não tem compromisso com a nossa palavra, Ele tem compromisso com a palavra dEle. Então se Ele falou: se nós crêssemos, a nossa casa será salva, a nossa família será salva, nós temos que crer que a nossa casa e a nossa família será salva. É isso. Então é a palavra. O Senhor nos deu uma direção, Ele nos deu um propósito, Ele falou conosco sobre tudo que está acontecendo. Então quando nós cremos, Ele nos dá uma direção, Ele libera uma palavra para nós. E aí nós sempre vemos o Senhor, quando está lá levando Jairo, está indo com Jairo para a casa dele, chegam umas pessoas da casa de Jairo e falam com Jairo: Jairo, olha só, não incomoda mais Jesus não, a sua filha já morreu, acabou. Qual é a palavra que Jesus libera para Jairo? Jairo, não temas, crê somente.
Jesus fala para a gente o tempo todo, o dia todo para a gente, o tempo todo, em qualquer situação: não temas, crê somente, creia contra a esperança, creia contra sobre aquilo que determinam sobre a sua vida. O diagnóstico é contrário, continue crendo. Se o Senhor não deu a última resposta, filho, continue crendo. Enquanto o Senhor não nos levar, enquanto nós estivermos aqui na terra, querido, continue crendo, continue acreditando, Deus continua respondendo a oração. Então o Senhor quer que nós continuemos crendo na palavra que Ele nos libera, na direção que Ele nos dá. Ele falou para os discípulos: vamos chegar do outro lado. Estava acontecendo tudo. Jesus estava fazendo o que mesmo? Estava dormindo. Estava muito preocupado com tudo que estava acontecendo. Ele estava cansado, ele estava o dia inteiro ministrando antes disso aqui. Ele estava cansado. E ele estava dormindo, ele estava muito preocupado. Aí foi dormir, de tão preocupado que estava. Por quê? Porque ele sabia onde ele iria chegar. Ele iria chegar do outro lado. Então, se o Senhor diz que a sua casa vai ser salva, é porque a sua casa vai ser salva. Que a sua casa vai ser abençoada, a sua casa vai ser abençoada. Que vai haver cura na sua família, vai haver cura na sua família. Que vai haver restauração na sua família, vai haver restauração. Então continue crendo, mesmo que o tempo esteja passando. A palavra do Senhor não pode mudar. Amém? Então o Senhor deu uma ordem: vamos chegar do outro lado. E aí o segundo aplicação para nós, aí, o segundo ensinamento que temos aí da segunda lição: Jesus dá atenção às pessoas. Jesus fala com os discípulos: vamos para o outro lado. Mas eles fazem o quê? Eles vão se despedir da multidão. Jesus está ministrando ali, Jesus está falando com as pessoas, está ensinando. E aí ele quer mudar de direção, ele quer passar para o outro lado do mar da Galileia, e ele vai se despedir da multidão. Dar atenção às pessoas é fundamental. Às vezes no corre-corre a gente não consegue dar atenção a todo mundo, mas a gente precisa parar para ouvir as pessoas. Hoje em dia as pessoas estão sedentas por poder falar, por poder conversar. A gente que trabalha com atendimento, a gente sabe disso, né, Luciana? As pessoas querem falar, precisam falar. Só que no corre-corre, muitas das vezes, a gente não consegue dar conta. A gente não consegue dar ouvido, a gente não consegue prestar atenção. Que a vida é corrida. Mas aí Jesus para e vai se despedir da multidão junto com os discípulos. Porque as pessoas precisam de atenção. As pessoas precisam da nossa atenção. E aí a gente não pode deixar que a correria do dia a dia nos faça perder essa atenção dada às pessoas. Observar as pessoas, olhar e perceber que não está tudo bem. Eu atendo uma cliente duas clientes na verdade, que uma pessoa aqui da igreja olhou, observou e falou: não está passando bem, não está bem. Aí chegou para mim: pastor, quanto é o atendimento? Eu falei: X. Olha só, eu vou pagar para essa pessoa, porque identificou que aquela pessoa não está bem. Graças a Deus essa pessoa está comigo um tempo, entendeu, essa irmã abençoou uns meses, e essa mesma pessoa entendeu que precisava de acompanhamento, e ela mesma passou a pagar esse acompanhamento. Por quê? Precisa de acompanhamento, precisa conversar. Mas essa irmã teve o primeiro olhar, falou: essa pessoa não está bem, eu não tenho como ajudar, porque precisa de ajuda profissional. E aí procura a gente. Então a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa ter esse cuidado. E o cuidado prático. Se tem condições de ajudar, ajude na forma prática. Não somente ouvindo, mas passando essa situação. Se muitas das vezes você também não tem estrutura para ouvir essas pessoas. Então nós olhamos aqui que Jesus vai lá se despedir da multidão, porque dava atenção às pessoas. E assim somos nós com cada pessoa que chega até a gente. Ninguém vem até nós se o Senhor não enviar a gente. Ninguém procura para contar um problema para você se Deus não enviar. Ninguém abre o coração com você de uma situação difícil que está passando em casa se o Senhor não enviar essa pessoa até você. Você pode se achar muito carismático, uma pessoa gente boa, mas as pessoas que vêm até nós abrir o coração é porque Deus envia. É assim que funciona. Não é por acaso, não é coincidência. Uma vez eu estava na fila do banco, e aí o sujeito começou a contar a vida dele.
E eu estou ouvindo, e aí demora, o sujeito contando, que aconteceu, que não aconteceu. Aí quando estava quase chegando a minha vez de ser atendido, ele vira para a minha cara e fala: rapaz, não sei porque eu contei isso tudo para você, mas eu estou me sentindo tão bem. Eu falei: gente, será que foi por acaso que eu vim nesse banco, nessa hora? Não, é Deus que coloca essas pessoas no nosso caminho. E aí a pessoa saiu aliviada porque abriu o coração. E eu não falei nada com ele, não. Ele só falou, eu só estava ali ouvindo. Ele só precisava de alguém que eu emprestasse o ouvido para ele falar, sem interpelar ele, sem responder, sem criticar, sem julgar nada. Eu só ouvi. E para ele aquilo era o suficiente. E muitas das vezes nós precisamos emprestar o ouvido para as pessoas, só ouvir. E dar atenção é fundamental. Então nós vemos isso aqui na prática. Então nós precisamos ouvir as pessoas, a gente precisa dar atenção às pessoas. Jesus parava para dar atenção às pessoas. Nós vemos Jesus atendendo a multidão, mas vemos Jesus atendendo pessoas em particulares. E sim, em muitos casos acontece. Então nós temos vários encontros de Jesus com pessoas que foram procurar Jesus e Jesus parou para dar atenção. Nós temos o caso de Nicodemo. Nicodemo vai à noite procurar Jesus, porque ele tinha medo ali da situação de ser visto com Jesus, vai procurar Jesus à noite. Jesus dá atenção a Nicodemos. Como nós temos Jesus, Nicodemos era um homem importante na cidade, era um homem que tinha um nome, mas a gente vê Jesus mandando chamar Bartimeu, que era um homem que estava numa condição degradante. Aí Jesus faz o quê? Manda chamar, vai lá e chame-o. E aí as pessoas vão lá e animam o cego. Olha só, tem de bom ânimo, porque ele chama você. Então Jesus atendia as pessoas, atendia tanto quem era da classe mais alta quanto quem era da classe mais baixa. Independente das pessoas, Jesus dava atenção. E nós precisamos fazer isso. Então aqui na forma prática, diante das tempestades da vida, tenha atenção com as pessoas, tenha cuidado com as pessoas. Às vezes nós estamos com muitos problemas, e aí a gente acha que os nossos problemas são os maiores do mundo, mas tem gente com um problema muito pior do que o nosso, com situações muito mais graves do que a nossa. E aí Jesus ali dá atenção, e aí nós vamos para o terceiro ponto aqui, da terceira lição que nós podemos extrair desse texto. Quando você obedece a palavra que Jesus fala com você, você torna-se referencial. Quando Jesus libera uma palavra para você, te dá uma direção sobre aquilo que aconteceu na sua vida, sobre aquilo que passou na sua vida, sobre o milagre que você recebe, sobre a situação que você consegue vencer, você se torna referencial. Eu quando falo de saúde, eu falo com muita propriedade. Eu já tive internado algumas vezes. Por 2 vezes, eu mesmo assim, adulto, já fui desenganado. E quando criança, por 2 vezes também fui desenganado, minha família foi desenganada. Bom, estou aqui vivo, então vocês viram que a medicina nesse ponto errou. O diagnóstico era contrário, a situação era contrária. Primeiro a minha mãe creu, e eu fiquei vivo. Depois eu recebi uma palavra contrária, mas continuei crendo e estou vivo. Então quando eu vou falar com alguém, o que acontece? Com a mesma consolação que eu fui consolado, eu continuo consolando. Passo a ter referência naquilo, porque quem conhece a história sabe que passei no vale da sombra da morte. Eu quando cheguei na igreja, gente, eu estava tão magro que o pastor Marvelli me conhecia de vista. Aí ele falou assim para o meu irmão, que era membro da igreja, falou assim: e Carlinhos, eu não conhecia esse seu irmão não. Aí Carlos falou: não, você conhecia sim. Esse aí foi o que trabalhou comigo na borracharia. Aí Marvelli falou: não pode ser a mesma pessoa. Porque eu tinha 90 quilos, eu estava com 65. Totalmente magro. Então ele tomou um susto, ele falou: não conseguia associar a figura que ele tinha conhecido até então, depois com o resultado. E aí, quando nós passamos por essa situação, por essa adversidade, no vale da sombra da morte, quando você vê alguém na mesma situação, você tem uma palavra para essa pessoa. Você continua acreditando, você continua confiando, a sua palavra dá credibilidade. Porque você passou também pela situação, você torna-se referencial.
E aí o texto diz que quando eles vão saindo com Jesus, Jesus chama outros barcos, passa a segui-los. Outras pessoas vão com eles, porque Jesus falou para eles passarem para o outro lado. Assim é na nossa vida. Cada situação que você vence, você vai servir de referencial para outras pessoas. Cada milagre que você atravessa, você vai servir de referencial para outras pessoas. Você passa por um problema no casamento, você vai servir de referencial para outras pessoas. Você passa por uma questão de desemprego, você vai servir de referência para outras pessoas. Então, tudo que a gente acontece na nossa vida não é por acaso, não é coincidência. O Senhor nos fortalece, o Senhor nos treina, o Senhor nos capacita. Cada situação é uma experiência. Então, a gente não passa nada por acaso, a gente não passa por um problema de saúde por acaso. Por que será que eu estou passando por isso? Às vezes a gente passa essa pergunta: por que eu? E por que não? Já parou para pensar? Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. Você acha que é só você que está com problema de saúde? Você acha que é só você que está com problema no casamento? Você acha que é só você que está com problema na família? Gente, é muita gente nesse planeta, gente. Então, às vezes, a gente fica pensando: por que eu? E por que não, gente? Nós estamos neste mundo. As intempéries da vida fazem parte. As adversidades da vida fazem parte da nossa vida. Ficar doente faz parte da vida. Nós não estamos imunes a isso. A forma que você vai encarar a doença que faz diferença. A forma que você vai acreditar no milagre é que vai fazer diferença. Agora, os problemas vão acontecer. A forma que você vai reagir é que vai ser determinante. Todas as coisas podem acontecer conosco. Agora, a forma que eu reajo diante da adversidade é que vai fazer diferença na fé. E na vida das pessoas que estão olhando para a minha vida. Então, conforme eu vou fazendo as coisas, nós vamos servindo de referencial para as outras pessoas. As pessoas vão querer se parecer conosco, as pessoas vão querer ter uma experiência igual a nossa. Então, quando nós cremos, nós acreditamos, o Senhor vai colocando pessoas à nossa volta, para olhar para nossas vidas e dizer assim: poxa, se Ele venceu, eu também posso vencer. Se Ele acreditou e o Senhor fez um milagre, eu também posso crer, o Senhor vai fazer um milagre. Porque a vida é assim, a vida ela é um exemplo atrás do outro, um referencial. Os personagens bíblicos que receberam milagres do Senhor, eles não são melhor do que nós. Não são. Eram tão humanos quanto nós, tantas debilidades quanto nós. O apóstolo Tiago, ele diz assim: olha para a vida de Elias, um cara que orou, gente. 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Está doido, gente, que isso? O cara que ora, o fogo cai do céu, consome o holocausto. Aí sabe o que o apóstolo Tiago fala de Elias? Com esse poder todo, ele era um homem segundo as mesmas paixões que a gente. Não tinha nada de especial no cara. Era um homem natural, normal como a gente. Mesmo orando, e 3 anos e meio não chovia. Aí ele ora, a chuva volta a cair. E Tiago fala, ele era um homem igual a gente, sujeito às mesmas paixões, aos mesmos intempéries da vida. Então nós precisamos entender que isso acontece conosco. Somos pessoas limitadas, temos debilidades, temos situações difíceis, mas o Senhor pode nos usar para ajudar alguém a ter sua vida transformada. O Senhor pode nos usar como canal de bênção para outras pessoas. Então é isso que nós precisamos entender. As circunstâncias da nossa vida não acontecem por acaso. As adversidades da nossa vida não acontecem por acaso. Tudo tem um propósito de Deus debaixo do sol, debaixo dos céus. Deus quer usar a sua vida como referencial para abençoar outras pessoas. E aí, a 4ª lição aqui. As tempestades da vida, elas surgem sem aviso prévio. Pastor, como é que você pode ter certeza? Vamos tirar algumas conclusões desse texto. Conta comigo: Pedro, André, João, Tiago, provavelmente Filipe e Natanael. Provavelmente, esses dois aqui, Natanael e Filipe, provavelmente. Mas os 4 primeiros eram pescadores, acostumados com este lugar. Será que esses caras não sabiam que havia uma tempestade?
Se aquela fosse uma tempestade normal, eles saberiam. Estavam acostumados. Mas essa tempestade não era uma tempestade normal. Mas principalmente eles tinham uma palavra que Jesus falou para eles no começo: vamos passar ao outro lado. Vamos para a outra margem. No meio do percurso pode acontecer qualquer coisa, mas você sabe aonde você vai chegar. Nós temos um lugar para chegar. O nosso lugar para chegar, filho, não é nesse mundo não, é a vida eterna com Deus. O nosso lugar é celestial, é a nova Jerusalém celestial. Esse é o lugar que o Senhor escolheu e preparou e tem preparado para nós. Então nós vamos chegar lá. Pastor, como é que você vai morrer? Sei lá, gente. Eu já passei por tanta situação que eu vou morrer, acho que morte natural, né? Deus já podia ter me levado há muito tempo. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, ou hoje, e aí estava lembrando do caso dos pais de Sansão. A mãe de Sansão recebe a visita do anjo do Senhor, falando a respeito do nascimento de Sansão. E aí o pai de Sansão fica meio desconfiado e fala: só vai aceitar a palavra se o anjo for lá falar com ele também. Aí o anjo vai lá e fala com ele. Aí depois que o anjo vai embora, o pai de Sansão fala: rapaz, a gente vai morrer. Nós vimos o anjo do Senhor. E quem vê o anjo do Senhor morre. Essa era uma crença que tinha em Israel. Aí ele fala: nós vamos morrer. Nós falamos com o anjo do Senhor, nós vimos o anjo do Senhor, nós vamos morrer. Aí eu acho que nessa hora a mãe de Sansão deu um pedala Robinho na orelha dele. Rapaz, o anjo do Senhor nos fez uma promessa que nós vamos ter um filho já chegado à idade, avançado em idade. Você acha que a gente vai morrer agora? Lá que você mané, rapaz, lá que você vacilão, rapaz. O anjo do Senhor já liberou uma bênção para nós. Você acha que ele vai nos matar agora? A gente que já está avançado em idade, contra a natureza, contra a ciência, contra a medicina. Não tem como. Se o Senhor quisesse nos matar, Ele já tinha nos matado. Agora é o tempo da bênção, agora é o tempo da novidade de Deus para nossas vidas. Então nós vemos que muitas das vezes nós estamos assim. O Senhor traz algo extraordinário e aí a gente começa a imaginar coisas. As tempestades da vida, elas surgem sem aviso prévio, elas acontecem. Simplesmente nós precisamos entender que o Senhor está nos escolhendo para esse tempo. É um tempo de bênção, um tempo de vitória. Então quando os pais de Sansão recebem aquela notícia, ele fica preocupado, mas o que acontece? Deus decidiu escolher aquele casal, e o filho dele tinha uma grande obra, errou, vacilou, mas cumpriu o propósito de Deus. E não é diferente nas nossas vidas. Quando o Senhor libera uma palavra para nós, é porque Ele sabe aonde nós vamos chegar. E aí, querido, quando você está debaixo de uma promessa, você está debaixo de uma unção do Senhor, você está debaixo de uma determinação do Senhor, de uma direção do Senhor, pode ter certeza, vão se levantar tempestades da vida. Nada vem fácil, porque o que vem fácil também vai fácil. Você não valoriza aquilo que vem fácil. Quando você se esforça, você se dedica, você tem capacidade ali, você se dedica bastante, você valoriza mais. E aí do meio do nada, homens experientes ali naquele lugar, a tempestade surge. E aí o texto diz, presta atenção aqui no texto, versículo 37. Ora, levantou-se grande temporal de quê? De quê? Não era um temporal comum. Não era algo comum. Levantou-se grande temporal de ventos. As ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Não era algo normal, não era algo simples, era algo definitivamente diferenciado. Era um vendaval de vento. E aí eu queria que você prestasse atenção nos detalhes que vão se seguir aqui. O vendaval se levanta, 4 homens pelo menos, pescadores acostumados com aquele lugar. Eles entram em desespero. Estavam acostumados com aquela situação. Tempestades, ventos contrários. Homens experimentados naquele lugar. Mesmo assim, estavam temerosos, porque aquilo definitivamente tinha saído do controle. Não era normal, saiu do controle. E aí o texto vai dizer, versículo 38,
Jesus estava na polpa dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. 4 pescadores, no mínimo, desesperados. E aí vão acordar Jesus. Já imaginou, você está lá naquele sono bom, e aí o que o texto diz? Que o barco estava se enchendo, e Jesus estava dormindo aonde? Na frente do barco, filho. Você acha que a água não bateu em Jesus, gente? Claro que bateu, mas mesmo assim Jesus continuava dormindo. Porque ele sabia onde ele iria chegar. Vai entrar água no seu barco, a água vai bater em cima de você, o negócio vai ficar ruim. Você sabe aonde você vai chegar, filho? Então descansa. Você sabe aonde o Senhor vai te levar? Então descansa. A adversidade vai acontecer? Vai. Mas você sabe onde o Senhor vai te levar? Descansa. E era o que Jesus estava fazendo, ele não estava preocupado. Ele estava na polpa do barco, gente. A água estava batendo, mas ele continuava dormindo, porque ele sabia onde ele iria chegar. E aí aqui o texto continua. E aí a 6ª lição para nós: quando Jesus agir na sua vida, preste atenção nos detalhes. Às vezes a gente perde algum detalhe da vida e a gente não consegue entender. Olha só o que acontece aí, presta atenção aqui no texto. Jesus estava lá dormindo, o discípulo acorda ele deve ter acordado, não sei você, mas quando eu sou acordado assim meio de surpresa, eu acordo meio virado no samurai, eu acordo meio chateado, eu acordo meio irritado. Você está dormindo aquele sono bom, alguém te acorda desesperado falando. Aí Jesus levantou-se, ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. O vendaval era de quê? O vendaval era de quê? O vendaval era de quê? O grande problema muitas das vezes, quando a situação aparece, a gente quer falar dos resultados e não da causa. Você muitas das vezes quer cuidar das circunstâncias e não da causa. Primeira coisa que Jesus faz é repreender porque o que estava causando a tempestade? O vento. Muitas vezes a gente só quer tratar dos sintomas. Mas qual é a causa que está levando ao sintoma? O que está desencadeando o sintoma? Tem uma causa. Você não fica com febre à toa. Toda febre tem uma causa. Há uma infecção para gerar uma febre. Vou tomar um remedinho, legal. Mas qual é a causa dessa febre? Se você não identificar, vai ter que ficar tomando um remedinho. Então aqui Jesus, a primeira coisa que ele faz, ele repreende o vento, porque o vento estava gerando o vendaval. E aí as outras coisas eram consequências do vento. E a gente precisa identificar isso. Porque quando nós identificamos a causa do problema, é mais fácil de você encontrar a solução. Se você não encontrar a causa, você vai continuar lutando o quê? Contra as consequências daquilo. E aí você pode tentar remediar. Aqui para nós, remédio que a gente toma, não é para você ficar curado de nada não, tá, gente? Porque o nome do remédio já diz o quê? Se remédio fosse para a gente ficar curado, seria curédio. Não seria remédio não, gente. Porque o remédio age aonde? Na causa? Não, ele age na consequência. Ele age nos efeitos, lá nos sintomas. Ele não age na causa.
Ele vai remediando, ele vai administrando ali. Mas enquanto você não identificar a causa do que está gerando aquilo, você vai continuar com os problemas. Então Jesus repreende o vento, e automaticamente as coisas vão entrando em ordem. O mar fica calmo, porque o vento cessou. Então, quando o Senhor começar a agir na sua vida, comece a observar. Lembra de Bartimeu? Chama ele lá. O que você quer? E opa! Jesus, eu quero um carro zero, eu quero uma casa nova, eu quero não sei o quê, papapá. E aí a sua família vai para o inferno. Legal. O que Bartimeu fala? Senhor, eu quero ver. As outras coisas são secundárias. O que você precisa? Eu preciso da salvação da minha família. Eu preciso da salvação da minha casa. Porque as outras coisas são secundárias. Então, muitas das vezes a gente está orando errado. Porque a gente não está orando na causa, a gente está orando nos efeitos. Está orando nas consequências. E aí Jesus fala, repreende o vento. E aí diz para o mar, fique calmo, fique quieto. E aí diz que o vento parou e o mar ficou calmo. E tudo ficou calmo. Quando o vento se aquietou, tudo ficou calmo, porque era ele que estava causando todo o fenômeno. Então, quando nós entendemos isso, nós aprendemos os detalhes, nós vamos observando o Senhor atuando, o Senhor vai agindo, colocando as peças no lugar, parece um grande quebra-cabeça, e tudo vai se encaixando perfeitamente. Então, quando ali Jesus fala com o vento, e o vento se aquietou, e as coisas foram acontecendo. E aí a sétima lição para nós, quando o Senhor nos repreende, é para nós crescermos na fé. Jesus nunca vai chamar atenção, Jesus nunca vai colocar uma situação na nossa vida para nos fazer cair, gente. Jesus não te coloca numa situação difícil para você cair e retroceder, muito pelo contrário, Ele quer te colocar numa situação difícil para você crescer, para você aprender, para você se fortalecer na fé. E como eu falei, para você servir de testemunho e de referencial para outras pessoas. Porque Jesus fala com eles. Cadê? Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? Jesus diz aqui para eles que vocês ainda não têm fé. Aí lembra na segunda vez que eles estão no meio da tempestade, que Jesus vem andando sobre as águas? Lembra que Pedro fala todo eufórico, Senhor, que se é o Senhor mesmo, manda que eu vá aí. Aí Jesus falou, pode vir, e ele vai. Aí no meio do caminho Pedro fala, rapaz, que doideira é essa? Não tem lógica nenhuma, eu estou andando por sobre as águas. E Pedro começa, isso aqui é eu falando, tá? Não tem o texto não. E Pedro começa a afundar. Aí lembra quando Jesus pega Pedro e coloca ele no barco? O que Jesus diz para Pedro? Homem de pouca? Aqui Jesus diz que ele não tem? No segundo evento já é homem de pouca? A fé dele cresceu, filho. Não tinha nenhuma, agora tem um pouco. O Senhor vai fortalecendo, filho. É didático, é pedagógico. Cada situação que a gente passa é para nos fazer crescer. Na primeira ele não tem fé nenhuma, na segunda ele já tem um pouco de fé. Aí lá na igreja em Atos, a palavra diz que a sombra de Pedro curava as pessoas. Olha só, o cara que sai de fé nenhuma para pouca fé, para a sombra dele curar as pessoas. Olha o avanço. É isso que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida também. Você pode dar um glória a Deus aí? É isso que o Senhor quer fazer pela gente, filho. Você agora é pequenininho, mas daqui a pouco o Senhor vai te fortalecendo. Cada embate que você vai tendo, o Senhor vai te fortalecendo. Você vai saindo mais forte. Não é para te fazer retroceder e fazer cair, não. Isso é para preparar você para coisas maiores. Olha a história de Davi. Está lá no campo. Primeiro vem um urso, depois o leão. Daqui a pouco ele tem que enfrentar Golias. Aí para casar com a filha do rei, ele tem que pegar e matar 100 filisteus que o rei manda.
ele mata 200. Então o que? Uma preparação, o cara vai crescendo, e assim a fé é com a gente, a nossa fé vai crescendo, cada situação, cada dificuldade, cada momento difícil, cada vendaval, cada tempestade da sua vida, é para te fazer crescer e te fortalecer. Mas pastor, cada vez que eu enfrentar um gigante, vai vir um outro maior? Sim, mas sempre você vai sair fortalecido dessa batalha. Grandes propósitos na nossa vida, vem grandes experiências, mas também vem grandes desafios, vão acontecendo. E nós não fomos chamados para retroceder, nós fomos chamados para avançar, nós fomos chamados para crescer. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Então as tempestades acontecem a qualquer momento da nossa vida. Pode ser que hoje esteja tudo bem, o mar esteja calmo na sua vida, mas pode ser que amanhã o vendaval surja. E aí nós precisamos estar preparados para isso. E aí, a última lição aí para nós: as tempestades da vida têm o objetivo de nos fortalecer e amadurecer a nossa fé. Versículo 41 diz o quê? Eles possuídos de grande temor. Diziam o quê? Uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Nós não estamos juntos somente de um profeta, nós não estamos somente de um camarada qualquer, nós estamos diante de um camarada que o vento obedece, o mar fica quieto. Aquilo foi para quê? Para fortalecer a fé, para fazer crescer, para amadurecer. E assim é na nossa vida, cada situação, cada adversidade, o Senhor está te preparando para algo maior que Ele quer fazer na sua vida. A sua fé vai ser referencial para outras pessoas, o Senhor vai fortalecer a sua casa, a sua família, para você dar testemunho da bondade e da misericórdia do Senhor. Estava lá embaixo, fui separar o louvor que nós vamos cantar daqui a pouco. A irmã veio falar conosco num culto da quarta-feira, alguns dias atrás. Eu fui orar no final do culto, e aí falei para as pessoas que estavam lá no culto: o Senhor vai colocar uma pessoa no seu coração nesta hora, e você vai orar por esta pessoa. E aí a irmã falou comigo, a irmã dela internada, com possibilidade de ser entubada. Ela colocou a irmã dela diante do Senhor, e aí, para a honra e glória do Senhor, a irmã dela está bem. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aí a pergunta: pastor, você falou isso por acaso? Não existe acasos, filho, não existe acasos diante da palavra do Senhor. É o Senhor quem coloca essa palavra no nosso coração, e a gente libera, a pessoa pega essa palavra, crê, e o Senhor faz um milagre. Quando a gente fala, a gente não está falando porque a gente quer falar para uma palavra de efeito, uma frase de efeito, não. É porque o Espírito Santo de Deus fala conosco, nós transmitimos para a igreja. Você pega a palavra, você crê na palavra, o Senhor faz um milagre. Não é ação do pregador, não, é ação do Espírito Santo. Então, quando nós cremos nisso, nós acreditamos nisso, o Senhor vai fazendo milagres. A tempestade vai vir, a dificuldade vai vir, o dia mal vai vir, a adversidade vai vir, mas não tenha medo, crê somente. Então é assim que nós vamos vencer as adversidades, olhando o que o Senhor está fazendo em volta, que o Senhor está nos fortalecendo, está nos fazendo crescer. Não há impossíveis para Deus em todos os seus propósitos. Então, quando nós cremos na palavra que o Senhor libera para nós, nós continuamos avançando e crescendo, nós continuamos nos fortalecendo, e amanhã a sua fé vai servir de referencial para outras pessoas. As pessoas vão olhar para a sua vida e falar: ó, definitivamente, se ele pode receber a bênção, eu também posso. E a gente não recebe porque a gente é melhor do que ninguém, a gente só recebe porque Deus tem um propósito na vida da gente, para a gente testemunhar da bondade e da misericórdia do Senhor. Nada que acontece na nossa vida é por acaso, é para a gente testemunhar de tudo que o Senhor tem feito por nós. E nós continuamos crendo que o Deus que fez esse milagre aqui, continua fazendo milagres hoje. Que o Deus que fez milagre lá na vida de Bartimeu, de Zaqueu, tantos outros, continua fazendo milagres hoje. Então somente creia na palavra do Senhor.
Nessa pregação que eu falei, alguma coisa despertou no seu coração, alguma coisa foi movida no seu coração, o Senhor te trouxe a memória. Às vezes a gente fala, rapaz, o pregador está falando, por que eu estou pensando no fulano? Você acha que é por acaso que você está pensando em alguém que você não sabe por que você está pensando, gente? Como eu falei, não existe acasos, não existe um pensamento assim, fora de ordem. Por que eu estou pensando nessa pessoa? É porque Deus quer que você ore por essa pessoa. É por isso que as pessoas às vezes vêm na nossa memória no momento da oração. É porque Deus quer que a gente interceda. Deus quer que a gente coloque essa pessoa na presença dEle. E através da fé, a oração da fé, ela cura, ela restaura, ela salva. Então o Senhor te chama nesta noite, para você definitivamente crer que aquele que acalma o vento e acalma o mar, Ele continua aqui nesta noite. E Ele veio aqui e te trouxe aqui. Eu não sei porque você veio aqui nesta noite, mas o Senhor trouxe você aqui, porque Ele quer fazer um milagre na sua vida. Ele quer fazer um milagre na sua casa, Ele quer fazer um milagre na sua família. Então creia nesta noite, Deus tem algo extraordinário para realizar em você, para realizar na sua vida, e através da sua vida, pessoas o conhecerão, e terão também o seu milagre, em nome de Jesus. Então eu queria que você fechasse seus olhos, e começasse a colocar diante do Senhor, aquilo que Ele já falou no seu coração, através do Espírito Santo. Uma pessoa, uma situação, uma causa impossível, porque como eu falei, não há impossíveis para Deus em todos os seus propósitos. Então aquilo que o Espírito Santo está falando com você desde o começo deste culto, nos louvores, neste momento aqui que nós estamos ministrando a palavra, seja qual for a situação, por mais difícil que possa parecer, por mais impossível que possa parecer, se o Senhor trouxe essa situação na sua vida, na sua mente, é porque Ele quer fazer algo extraordinário nessa situação. E nós cremos que o Deus de milagre está neste lugar, que o Deus que faz acontecer aonde não está acontecendo, ou às vezes aonde nunca aconteceu nada, o Senhor nesta noite quer fazer algo extraordinário por você, quer fazer algo extraordinário pela sua família. E o Senhor decidiu escolher você nesta noite para te trazer aqui, para falar ao seu coração que Ele quer fazer algo importante, extraordinário na sua vida nesta noite. Vamos cantar esta canção. Então vai orando, colocando diante do Senhor. Vamos ficar de pé.